É isso aí, meu povo. Vamos para mais um programa No Limite, na nossa rádio web Uirapuru do Norte. Claro, nossos convidados já está aqui, todo sorridente, já sacaneou comigo, porque é amigo de velhas datas. Mas não foi só comigo, não. Ele sacaneou com os outros também, que eu vou entregar aqui no programa, porque aqui não tem filtro. Ele já está rezando, não tem problema não, Léo. Pode continuar rezando. É ele, Leonardo Ribeiro, o homem mais antigo do Amazonas no tiro esportivo. É isso mesmo. Léo, seja bem-vindo, meu amigo. Fala, meu Tudo irmão. bem? Tudo bom, Rocha? Cara, obrigado. É uma honra estar aqui, né? Ter sido convidado por você. É, eu acho que a gente podendo engrandecer o esporte, a gente só tem a ganhar. É um esporte que tem poucos amigos e muitos inimigos. O Valente, foi um dos primeiros presidentes, o primeiro presidente da Federação de Tiro Prático aqui, costumava dizer o seguinte, que todo esporte tem os amigos, os inimigos e os indiferentes. O tiro só tem os amigos e os inimigos. Não tem os indiferentes, ou Não seja, tem. ou o cara gosta ou ele não gosta, acabou. Léo, o que é que tu faz da vida? Tá praticando esporte? Trabalha com o quê? Me Cara, fala um pouco da família, me fala um pouco da ó, tua vida pessoal. olhando o meu perfil, a gente já vê que eu não sou um praticante de esporte, né? Gordo desse jeito, não pratico esporte nenhum. Embora eu tenha nascido no dia 21 de dezembro, que é o dia do Dia do atleta. esportista, né? Dia do atleta. Isso é uma tristeza. Mas, Rocha, é o seguinte, cara. Eu sou engenheiro florestal por formação, tá? Formei na UFAM em 2003, na engenharia florestal. Trabalhei durante muito tempo como técnico em laboratório e trabalhei na construção civil com o Rogério, que é amigo nosso. E hoje estou lá na Sucuri dando consultoria na venda de arma, munição, faca. Né? Trabalhei um tempo como instrutor de armamento e tiro, credenciado dentro da Polícia Federal. Fui instrutor em academias de formação de vigilante. Né? Então a gente vem nessa caminhada do tiro aí desde pequeno. Tem um currículo recheado, né, Léo? A gente tem Você já trabalhou em história, formação de vigilante, não só na formação. academia, mas formava os Formava vigilantes. vigilante, tá? Para parte de armamento e tiro, sim. Hoje, na tua família, quantos atiradores tem? Cara, vamos lá. Hoje a gente pode dizer que tem meu pai, né? Essa tradição com arma e tiro começou com meu pai. Meu pai herdou do avô, ou seja, meu avô já gostava de arma, caçava na época que o Brasil era livre, né? Você podia sair para caçar. Meu avô saía de casa aqui na Aparecida e vinha na Aparecida ali perto da Joaquim Nabuco e vinha aqui para onde hoje é o hospício e o estádio caçar, passarinhar e tal. Hoje em dia a gente não vê mais isso. Né? Hoje em dia se tornou crime e aí a gente vai perdendo a tradição. Então, o É, meu mas avô, se tu entrar em algumas vielas aqui de Manaus, alguns becos, tu vai ver muita gente com armas, pô. sim, mas essa, infelizmente, eles não atendem os requisitos Não? legais. Né? Então, assim, hoje na minha família, eu posso dizer que a gente tem cinco atiradores. Atira meu pai, atiro eu, atiram meus dois meninos mais velhos e atira minha esposa. Hoje, quem melhor atira na família? Cara, o melhor atirador da família eu diria que é o meu filho do meio, Guilherme. Ele tem. Só que ele não tá com CR ainda, então ele tá dando uma segurada. Durante o período do governo anterior, a gente tinha mais liberdade para que os menores de 18 anos fossem ao clube de tiro e praticassem o tiro desde que acompanhados dos pais. Só reforçando, tu começaste com quantos anos? Com 4 anos, cara. 4 Meu pai anos. me levou para o clube de tiro, para o stand, na época era o Círculo Militar de Manaus. A gente ia para lá, eu ia para lá com 5 anos, 4, 5 anos, a gente já ia lá e brincava. Hoje a gente tem que implorar a justiça para que eu possa conduzir meu filho, atirar e tudo mais. Por isso, Rocha, é que eu tenho evitado levá-lo, né? Assim, ele vai, fica assistindo e tal, mas eu tenho evitado levá-lo porque eu acho, eu não preciso autorização da justiça para levar meu filho para um puteiro. Eu não preciso da autorização de justiça para levar meu filho para um campo de futebol, Para a para um escola. estádio de. Não, para a escola é obrigado. Não, Não, mas a gente não precisa de autorização. não, sim, para a escola, mas vamos lá. Eu estou só dando exemplo de coisas que podem ser Sim. relativamente nocivas. Comparável, né? Exatamente.
Eu não preciso da autorização da justiça para botar meu filho para praticar motociclismo, motovelocidade, com a idade que ele tem, né? E de repente chega num esporte que é olímpico, é o esporte das. Muita gente só fala na primeira medalha olímpica, que foi o ouro do Guilherme Paraense, mas aí esquecem que naquela mesma Olimpíada da Antuérpia, em 1920, nós tivemos outras duas medalhas, uma com Afrânio Costa e uma outra com outro atirador da delegação brasileira. Então, assim, hoje o tiro brasileiro é um esporte perseguido, cara. Quando eu digo hoje, nós estamos falando de 1940 para cá, tá? Infelizmente, a política só apertou o tiro, né? Infelizmente, a gente está vivendo isso. E o nó está cada vez mais justo no nosso pescoço. O nó está cada vez mais apertado. Então, o Guilherme é, para mim, o melhor atirador de nós, sem dúvida nenhuma. Tá? Na verdade, Léo, eu acredito, eu tenho pouco tempo, né? Não dá para comparar contigo no mundo do tiro. Mas levando em consideração, para a gente se autotitular competidor a nível mundial, pelas condições atualmente que o país nos proporciona, ou seja, nos dificulta, tá muito longe dos demais países. Infelizmente, sim. Comparado tudo. Comparando Exatamente. tudo. Acesso a insumo, acesso às munições. Hoje principalmente após esse novo governo agora. Isso. Posso chamar ele de 9 dedos aqui? Tem algum problema contigo? Tu Não, vai me bater, não, né? Nunca. Não, né? Né? Então, depois que o 9 dedos assumiu, diminuímos o nosso acesso consideravelmente a nossos insumos. Não falo insumos, eu falo os materiais que faz com que a gente monte as nossas munições, né? Nós não temos o atirador. Claro, tem uns que compram direto, né, Léo? Tem exceção, né? São os privilegiados. São os privilegiados. Exatamente. Então, assim, tem gente que compra direto a munição já pronta para ir atirar. Mas para um ser humano normal, quando eu digo normal, eu digo com a faixa financeira da média para baixo, não tem como. A gente precisa montar as nossas munições para que nós tenha condições de praticar mais ou menos. Diga-se de passagem que essa munição montada por nós ainda é cara. Para uma pessoa. Vamos fazer uma análise interessante aqui. Você pega um atirador de ponta aqui do estado do Amazonas, o cara deve dar uns 15 mil tiros por ano, né? 20 mil tiros por ano. A gente tem um atleta, o Mário Neto. A informação que eu tenho, não sei se ela é 100% verdadeira, é que ele recebe uma ajuda da CBC de 10 mil tiros por ano. Isso aí já coloca ele 9 mil tiros na frente de muita gente que atira. Exatamente. O garoto é espetacular. O moleque atira pra caralho. Mas com esses 10 mil tiros, ele tem condições de melhorar infinitamente o tiro dele. Exatamente. Enquanto isso, se ele tivesse que montar essas 10 mil munições, ele ia ter um custo absurdo. Mais que ele tivesse insumos, ele teria ainda assim um custo absurdo. Qualquer um de nós que tenha que bote na cabeça que vai fazer 10 mil tiros por ano, tem que botar na cabeça que vai gastar aí, vamos botar 10 mil vezes 1,50, uma munição recarregada? Vamos botar aí? Não, mais de 1,50. Vai do calibre também, vai né? do calibre. Vamos botar 9, né? Vamos botar 9, 1,50, 1,80, né? É um valor razoável. Subiram. Então, faz uma conta aí que tu vai ver que realmente fica caro para a maioria das pessoas, né? Felizmente, a gente tem pessoas que têm um poder aquisitivo melhor e conseguem manter isso aí e estão, graças a Deus, colocando o nome do estado lá na frente. O Gustavo, né? A Amanda, o Mitió. Dá para tirar Mário. Uns 6 aqui, assim, nesse nível. Eu acho que talvez até mais de 6, cara. E destacar aí o Mitió, né, cara? Que tá pode não ser o 01, mas tá sempre ali entre os 10 melhores. Sempre tá subindo no pódio. Tá sempre subindo no pódio. Exatamente. Léo, eu quero ser um atirador. Meus pêsames. Tá vendo o nível aí, né? Essa é a liberdade que a gente tem aqui. Então, assim, gente, eu quero ser um atirador. Não tenho armas.
qual o primeiro passo? Arma, clube, despachante, instrutor. Pois é, Rocha. Olha aqui pro atirador que tá querendo Olha lá. se envolver aí nessa bronca. Vamos lá. O cara que quer ser atirador hoje, né, ele precisa basicamente ter uma característica básica, que é a tenacidade. Né? Se ele não for tenaz, ele não vai conseguir ser atirador no Brasil. Né? Eu digo isso porque eu, com todas as dificuldades da vida, eu tô atirando desde 1996, que foi quando eu tirei o meu CR. Meu pai é um pouco mais antigo do que eu. E, basicamente, o que nos faz diferir dos outros é justamente a tenacidade. Entra governo, sai governo, aperta, afrouxa e a gente continua. Né? Enquanto não chegarem e disserem, olha, vocês não podem mais, eu vou continuar. Então, a primeira característica do atirador é a tenacidade. E aí, depois vem o seguinte: eu quero me tornar um atirador, eu tenho que decidir que modalidade de tiro eu vou praticar. Se eu vou praticar o tiro prático, se eu vou praticar o tiro olímpico. Se eu vou para o tiro olímpico, eu vou para as modalidades de ISSF, que são as modalidades, vamos dizer assim, mais sérias, que são as modalidades internacionais, ou eu vou ficar dentro das provas nacionais, que são aquelas provas que foram criadas para atender a realidade do brasileiro. Vamos dar uma reduzida nessa tua explicação. Vamos votar aí uns 10 passos aí. Vamos, vai. Eu não tenho arma. Eu não tenho arma. Mas é aí que eu vou chegar. Pois é. Mas essa explicação das modalidades vai ser tempo jogado fora aqui. Que não foi... Tá entendendo, Fernando? Não tá entendendo. Então vamos pro cara que quer iniciar. O cara quer iniciar. Não, pô, mas eu quero primeiro... O que eu devo fazer? A arma? O primeiro passo é procurar um clube de tiro, filiar-se a um clube de tiro, e aí buscar um despachante de confiança, tá? Por que eu falo no despachante de confiança? Porque o despachante é aquele cara que vai lidar com toda a tua documentação pessoal. O cara vai ter acesso à tua senha do Gov, o cara vai ter acesso a todas as suas informações. Então você tem que buscar uma pessoa... Sem contar uma procuração específica, né, Léo? Claro, isso aí precisa de uma procuração. Então, sim, para que ele possa tratar dos teus interesses. É um fato muito importante, um despachante de confiança. Exatamente. A gente vê aí vários casos de gente reclamando da postura, não digo nem com relação ao caráter do despachante, mas a postura do despachante que não liga pro cliente, que não sabe, deixa o cliente de lado. Então, eu vou procurar primeiro um clube de tiro, depois eu encontro um despachante de confiança. Eu me filio ao clube e peço para o despachante preparar toda a minha documentação para que eu possa entrar com um pedido de certificado de registro junto ao Ministério do Exército. Uma vez que eu faço isso, eu estou, e seja deferido pelo Exército, eu estou apto a adquirir armas como atirador esportivo. Tá? Certificado de registro é o que a gente consegue normalmente abrevia, que é o CR, né? O atirador precisa ter o CR, que é justamente esse certificado de registro. Após o CR, aí você sim já passa a ser um atirador, ou ter um documento de atirador. Né? Quem passa a ser um atirador que não é bem... passa a ser um CAC. Na verdade, o CAC, né, Rocha, ele é o CR é para te deixar legal perante os próximos processos. Imagina o seguinte, que você quisesse jogar futebol e que de repente tu tivesse que, para poder te inscrever num time de futebol, tu ter uma autorização da prefeitura ou do exército, ou do governo do estado, né? É mais ou menos isso que o atleta do tiro sofre, tá? Então, uma vez que eu tô autorizado pelo exército como atirador, eu posso ir buscar as modalidades de tiro que eu quero praticar. Aí, com relação à arma, isso aí é que complica, né? Muita gente não entende e acha que, principalmente as mulheres da gente... Vê uma arma pequena, bonita... Não, e assim, a mulher olha pra ti e diz, porra, mas pra que tu quer tanta arma? Mas arma é que nem faca. Cada arma tem sua aplicação, cada faca tem sua aplicação. A finalidade, né? Tem sua finalidade. Então, assim, dependendo da modalidade desportiva que você vai querer praticar, você vai ter que ter uma arma específica.
E aí nós vamos entrando, vamos aumentando o grau de especificidade. Se eu sou um atleta de ponta, eu preciso de uma arma muito mais específica do que aquela do cara que está começando hoje, né? Então, a gente tem graus de especificidade que vão aumentando conforme vamos dizer assim, conforme a tua experiência. Deixa eu dar só uma reforçada. Quando o Vai. Léo entrou nas armas, eu quero dizer o seguinte. Aí você tá em casa, quer entrar, fala, pô, mas agora eu fiquei na dúvida, qual é a arma que eu vou comprar? Faz o seguinte, procura assistir alguns eventos de tiros. Procura ver que tem modalidade com arma longa, modalidade com arma curta, e arma curta são vários, onde tu vai entrar em várias categorias, né? O que é que eu recomendo? Quando o Léo falou ir a um clube, falou assim, deixa eu tirar com vários modelos aí, até para mim me familiarizar mais com a arma. Às vezes eu quero tirar com uma competição ali que eu vi bonito, mas tu não vai se adaptar lá, ou não vai conseguir dar todo o desempenho que tu provavelmente faria com uma arma diferente, uma arma menor ou uma arma longa. Então, assim, tem gente que é caçador, né, já tem a familiaridade com espingarda aí no interior e tal. Exatamente. Então ele vai se familiarizar mais com aquela arma longa. Com a arma longa, né? Exatamente. Tem gente que, não, eu atiro, tenho o meu revólver e tal. Aí eu já peguei esse pessoal, levei para um stand. Tá ali o alvo. Vai lá. Não acerta. Mete bala, fala desse jeito, mete bala no alvo. Né? Quando eu sei que o cara já tem uma arma dele, eu falei, mete bala. Quando não tem, você tem aquela preocupação da segurança, né? Põe uma munição só ali, fica ali dando aquele apoio por trás, que é para não ter uma emergência você poder intervir. Ou seja, evitar o acidente, que é isso que a gente mais preserva. A gente sempre tem o hábito de falar, olha, arma na mão primeiro ponto é segurança. Segundo, segurança. Terceiro, segurança. Porque a gente está lá para brincar, está lá para se divertir, não é para ter acidente. Então, sim, tenta ir no clube. O Léo depois vai passar o número dele. O Léo pode apresentar armas também, que lá na Sucuri vende armas, né, Léo? Sucuri vende armas. Referente também ao despachante, o Léo também pode indicar pessoas de lá da loja também pessoas capacitadas que cuidam dos meus documentos. Então eu posso também afirmar que são pessoas de responsabilidade, pessoas que você vai entregar seus documentos, também não tem preocupação. Era isso, só esse detalhezinho que eu queria dar, assim, só para abrir mais um pouco a mente. Fica bem bacana. Então, assim, pessoal, se normalmente a pessoa chega na loja para comprar uma arma, a primeira coisa que eu pergunto para ele, Rocha, é para que ele quer a arma? Né? Por quê? Vai matar quem, né, Léo? Vai matar quem, meu irmão? Mano, tu quer matar quem? Né? A verdade é a seguinte, a gente pergunta porque muitas vezes, infelizmente, aquilo que eu falei antes para ti, a gente perdeu essa cultura do armamentismo, né? Eu cresci num tempo que minha mãe tinha uma loja no Secomis, e enquanto ela estava na loja, eu estava do lado de fora do Secomis atirando em rato. Tinha um restaurante lá e os lixos do restaurante era cheio de rato. E eu levava uma carabina de ar e ficava atirando em rato. Passava o famoso chumbinho, né? Chumbinho. Passava a gente e dizia, olha que lindo o menininho atirando. Eu devia ter lá meus 10 anos de idade, cara. Menos, talvez. E atirava e não aparecia um cristão para dizer, porra, isso é perigoso. Né? Por quê? Porque todo mundo já fez isso no nosso Tu começou com 4 anos, então tu já tem 50 anos no tiro. Não, eu tenho um bocado, cara. Eu atiro com meu pai desde os 4, eu tô com 48, eu tenho uns 44 anos atirando. Né? E assim, eu nunca fui o melhor atirador do Amazonas, né? Quem me dera, tá? Tô longe de ser o melhor atirador do Amazonas. Diga isso. Eu já vi você atirando. A gente atira bem, mas tem muita gente melhor do que a gente, inclusive você é um excelente atirador. Né? Mas assim, em todas as modalidades, sempre tem alguém que se destaca muito mais do que eu. Uma das minhas características hoje é que eu sou um cara que atiro relativamente bem em qualquer categoria que eu entre. Eu vou entrar lá e não vou ficar em último lugar. Isso para mim já me basta. Por quê? Porque, como eu falei, eu tô longe de ser um atleta. Por exemplo, a gente vê os campeões do Amazonas hoje, Mário Neto, Mitió, o Gustavo, o próprio Mário Pai, que tem a minha idade, mas é um cara que faz exercício. Todos eles têm uma dedicação maior, né? Físico diferente do meu. O cara faz exercício, o cara faz caminhada, faz
musculação. Eu não faço nada, primo. Eu não faço nada. Eu vou atirar dia de domingo, no dia da prova. Entendeu? Mas é Então, gostoso, né? É muito. Eu acho assim, cara, é uma das grandes satisfações pra mim é atirar. Eu gosto de pescar, eu gosto de andar de caiaque e tal, mas atirar pra mim sempre é a melhor atividade. Até porque a gente tem contato com os amigos e conversa e mente, e conta história, e inventa história, e fala mal dos outros, e põe barro dentro da mochila dos colegas, e por aí vai. Né? O barro na mochila, tá? Dos colegas. Dos colegas. Né? Então, assim, cara, muitas vezes o cliente chega comigo e diz, olha, eu queria comprar minha arma. Aí eu tô em dúvida entre uma pistola e um T4. Você vê que o T4 é um fuzil. Né? Algumas pessoas tiveram a oportunidade de comprar aí durante o governo anterior, e o T4 é um fuzil. Tem aplicação no tiro? Sim, mas o problema é a mesma coisa que eu chegar contigo e dizer, Rocha, tu vende carro, né? Vendo. Eu tô em dúvida se eu compro um Passat, um carro de passeio ou um caminhão. Né? Eu não sei exatamente o que eu quero da minha vida. Né? Então a gente vai conduzindo esse cliente de forma que a gente possa descobrir o que ele quer fazer com a arma dele. E qual melhor que vai se encaixar. Qual é a melhor arma que eu vou conseguir indicar para ele dentro do que ele está disposto a investir. Isso é uma informação importante. Muitas vezes o cara quer um negócio muito melhor, mas ele não pode pagar o muito melhor. O Léo trouxe algum vídeo dele participando? Mandou algum vídeo? Mandou, Léo? Não, mandei nada. Vai fazer vergonha pra família, Não faça cara. isso, Não faça cara. isso, Eu não. solicitei da France, peça do Léo um vídeo dele atirando. Nunca, só A France pediu? A France não pediu. Ou se pediu, eu não vi. Eu acho que eu não vi. É mais pra ela ter pedido e eu não ter visto. Tu tá querendo defendê-la sem nem mesmo ter olhado o teu telefone? Tu tá querendo defendê-la sem nem mesmo olhar o teu telefone? Aos leões, não, né? não. Então, assim, teria que ser um vídeo antigo, né? Onde eu apareça correndo e não rolando. Então, cara, aí agora teve assim, vamos falar um pouquinho de modalidades, né? Tá. Tem um shotgun, tem o IPSC, claro, o IPSC também é shotgun, mas com armas diferentes. Uhum. Tem o Trigun, com três armas. Trigun, tem o Trigun semi e tem o manual. Tem. Né? Tem. O manual é onde você atira com revólver, 3 armas, né? Revólver, né? Que é sempre em ação dupla. Claro, você pode colocar em ação simples também, mas tu vai perder tempo. E aí vai então, ser prejudicado. Tem isso no esporte. O manual é o revólver, que o revólver é diferente da pistola, né? Você tem menos munição e é mais dificultoso para você tanto acertar o alvo, como é mais lento, né? Aí tem uns caras que atiram de revólver, eu tava vendo no geral agora. No geral. Eu tava vendo o cara atirar de revólver, ele teria botado a maioria de nós no bolso de revólver. Pois não, digo no geral. No geral, pela modalidade. Aí o revólver é a espingarda, a espingarda tem pump, né? Que é aquela que você o pessoal chama de punheteira. E tem a semiautomática. Uma vez que ela disparou ali, efetuou o primeiro disparo, você só acionar o gatilho, ela vai semi-automático, não vai jogando ali o cartucho. E tem no caso a carabina, né? Sim, a carabina. Não, a carabina não vai entrar na CCP não entra no Trigun. Não entra no Trigun. Mas entra no Trigun na semi. Sim, semi. Mas aí vai entrar um rifle, um ponto. Vamos falar do rifle 44, o famoso 40 de alavanca, que ele vai entrar ali nessa modalidade manual. Do Trigun. Ou seja, você começa tirando com uma arma, faz uma pista, já soltou aquela arma ali, já passa para outro, continua, mesma pista. Então você vai atirar com 3 armas. Aquela mesma pista ali, uma pista única, onde ele vai comparar no final, se você foi melhor do que o adversário, comparar tempo e a precisão lá dos tiros, né? Nós temos o alvo com 3 marcações, Léo. Isso. Alfa, Charlie, Delta. E Delta. Onde o alfa é o central. O alfa é a parte central do alvo. 5 pontos. 5 pontos. O delta... 3. Não, o delta é 2 e o Charlie é 3 pontos. Exato. Então são 3 marcações, em pontuações diferentes. Então, se você faz um tempo relativamente bom e a tua pontuação foi diferenciada, 5, 3, 2, ali vai contar.
Então, é treino. É treino. Não tem pra onde correr. É treino. O que a gente precisa enfatizar também é que, em que pese a gente sempre gostar de atirar, de disparar, porque atirar é disparar, né? A gente gosta de atirar. A maioria dos campeões, né, dos melhores atiradores, dos melhores atletas, eles treinam em seco, né? O que é treinar em seco? É você se equipar todo e treinar saque, treinar recarga, treinar enquadramento e acionamento de gatilho. Esse treinamento você pode fazer em casa. De graça. É isso que muita gente não entende. Então, às vezes, eu tenho muito cliente na loja assim, Rocha. O cara chega e diz, pô, mas eu tô atirando muito. Aí quando tu vai atirar com o cara, aí tu vê que ele não corresponde àquela quantidade, o volume de tiro que ele já gastou. Por quê? Porque ele tá atirando, disparando a arma, ele não tá focando no tiro. Tá aí a gente vai... Não é esse alvo, não. Bota aí, alvo de IPSC. Alvo de IPSC, target. Coloca target. IPSC, target. Aí, não, target é alvo, né? De uma maneira geral. Mas quando vai pro IPSC, vai aparecer ele. IPSC. I. Isso, IPSC. Esse aqui é o modelo novo. Como eu sou antigão, eu ainda tiro nesse alvo que hoje é considerado o clássico. Abre esse aqui. Né? Bom, gente, nós estamos mostrando alvos aqui. Léo vai ter atirador já antigo, vai dizer, pô, se eu tô falando besteira. Não, isso aqui é mais para quem está querendo começar no tiro, para quem está aprendendo, para quem gosta, mas aí não teve aquele empurrão para chegar até a gente. Depois o Léo vai colocar o número dele. Você vai começar do primeiro degrau. Arma, CR, tudo. Despachante com ele, vai indicar a pessoa certa. Depois a arma. Depois, se você quiser um alvo desse para ir no clube, ele vai lhe levar no clube. Vai ser aquele primeiro tirozinho em pé, paradinho ali, para ele te ver, corrigir ali, gatilhado. Gatilhada é uma forma de como você puxa o gatilho, às vezes puxando a arma mesmo. Na verdade, o Rocha falou tudo, né? O atirador, ele não puxa o gatilho, ele espreme o gatilho, Exatamente. Ele esmaga o gatilho. Né? Quando eu puxo o gatilho, normalmente o meu tiro sai fora do lugar onde eu quero. Então, isso é gatilhada. Você puxou a arma, automaticamente ela vai subir, ou ela vai para o lado, ou vai para o outro, ou vai para baixo. Então você esmaga a arma. Aí tem aquela da falange, né? Que você bota o meio da falange distal na tecla do gatilho. Essa é a diferença. Você vem premindo a tecla do gatilho até o teu disparo sair. Essa é a diferença que muitas pessoas que usam uma arma não sabem. Poxa, eu apontei lá no alvo e não acertei. É justamente isso. Então, procurar um instrutor. O instrutor já, vamos falar assim, de macaco velho. Tá? Um instrutor macaco velho, que ele vai tirar tudo isso e em poucos tempos você vai estar um cara, se você realmente se dedicar, você vai estar um cara bem alinhado. É importante dizer, né? Então temos aqui, sim, Léo. É importante a gente dizer que existem... Vamos ter comercial, Fernando? Quanto tempo? A Fran, ela falou assim, olha, pode ir, tá tudo no script. Olha, segue o script que eu já mandei pro Léo. É só vocês fazerem aquilo que tá tudo certo. Cara, eu vou te Mas falar, o pior não é que tem ninguém... porra nenhuma do script aqui. Ninguém olha para papel aqui. Então foi o seguinte, a gente vai ter outro bloco. Seu padrão é NHS, Na hora sai. Na hora sai. Então, gente, é o seguinte, já a gente volta no próximo bloco, continuando aqui a entrevista com o Leonardo. Já estamos de volta aqui com o nosso podcast No Limite, onde você acompanha o podcast, Valdir. Eu quero assistir o podcast, Valdir. É na Rádio Web Uirapuru do Norte, é isso mesmo. E eu continuo aqui com ele, o Léo. Para você é Leonardo Ribeiro, mas eu chamo de Léo. Eu chamo do jeito que eu quero. Léo para os íntimos. Ui. Meu amigo, é o seguinte, Léo. Voltamos aqui. Agora eu quero, Fernando, pedir aquele vídeo do Léo atirando com uma 1911. Valdir, o que é uma 1911? 1911 é uma arma, né? Uma pistola
que foi fabricada nessa data, 19/11. Mas quem vai falar dela é o nosso amigo Leonardo. Bem, Rocha, primeiramente vamos falar dessa competição, Léo. Isso aí é uma prova que lembra as provas de tiro prático, né? Foi realizada lá no clube CTA, clube de Iranduba, lá com o Coronel Varela. Tá. Essa prova ela é feita nos moldes das provas internacionais de IPSC, mas ela não chega a ser uma prova de IPSC porque não cumpre determinados requisitos. Qual é essa modalidade? Essa modalidade a gente poderia chamar de tiro tático ou tiro defensivo, né? Então, é uma modalidade extremamente dinâmica. Isso aí tem trazido um grande número de adeptos para o tiro, né? O dinamismo dessa modalidade. Sim. E essa arma te leva para uma categoria. Qual é a categoria? Essa arma aí me leva para a categoria clássica. Por que a categoria é clássica? Porque a arma é objeto de um projeto de 1911, do John Moses Browning, né? O que foi mudado nessa arma aí? Só a data de fabricação. A minha é de 1995, um ano antes de eu tirar o meu CR. Só para ele dizer que a arma é mais nova do que a 19/11. Não, em que ser mais nova, mas é feita nos mesmos moldes. Então é a mesma coisa. Então ela é considerada uma arma clássica e para entrar nessa categoria que eu atiro, você tem que ter as armas nesse calibre, ou 9mm, ou 40 Smith Wesson, ou 10mm, ou 45, que é o caso dessa arma aí, né? E ela tem que obedecer alguns requisitos básicos. No caso do 45, ela não pode ter mais do que 9 cartuchos no início da prova. 8 no carregador e 9 no início da prova, né? Você pode tirar de um carregador. Exatamente, botar um na câmara e tal, e aí ficar com 8 no carregador, mais um na câmara, 9 cartuchos. No caso da 9mm, eu posso ter 10 no carregador, mais o da câmara, no início do sinal sonoro. Sai com 11. Exceto quando a norma ou a pista especifica que você tem que sair com a câmara vazia. Aí eu não posso ter um carregador que exceda esses 10 tiros. Né? No caso dessa aí, é uma arma de calibre 45, então ela é uma arma de 8 tiros no carregador. Aí, para você que não conhece muito do esporte, você vai me perguntar, se eu for atirar com outra arma, eu vou fazer essa pista aí? Sim. Vai fazer. Só que você não vai concorrer com o Léo, que está atirando com uma arma diferente. Aí você vai para outra categoria. Nessa pista aí, todas as categorias vão passar atirando na mesma pista. Porém, tu não vai concorrer com ele, porque você pode atirar, Léo, de uma Producho, por exemplo, certo. 15 munições. Exatamente. Né? Você não vai, se o alvo aí tem 2, 3, 6, acho que 10 disparos obrigatórios? São 6 disparos, são 3 alvos, são 6 disparos, deve 12. ter metal aí. São 12 disparos. 12 disparos. Não, deu mais porque é obrigatório. Você fez uma recarga. Fiz uma recarga. Então, mas aí, como eu só tenho 8, eu obrigatoriamente tenho que fazer uma recarga. Ganhou tempo no deslocamento. Exatamente. Entendi. E se é que é possível ganhar tempo com o meu peso. Né? Então é o seguinte, gente. Nesse caso aí, por que só estou atirando na mesma pista, eu não vou concorrer com ele? Porque é exatamente isso. O Léo, nesse caso dessa pistola, ele vai sair ali, dependendo ali da regra específica ali na hora da prova, que ele pode sair o seguinte, o árbitro pode falar o seguinte, olha, tu vai sair com a arma pronta, mas só com o carregador cheio. Ou seja, então tu não tem 8 e acabou-se. Se você não, prepara a tua arma e tá livre, tu vai preparar, ele vai dar o comando ali da prova, que tu pode usar uma munição de outro carregador, coloca a munição lá injeta na câmara, tira o carregador, aí tu pode pegar outro carregador, vou mandar no mesmo, pegou outro não, aquele outro carregador tá cheio. A partir do momento que ele der o comando, tu não vai ficar mais municiando ali o carregador. Então tu tira ou seja, de 8 munição, tu vai para 9. E quem atira em outra modalidade, na Producho, por exemplo, tu vai sair com 15 munições. Mais uma da câmara. Mais uma, vai ser com 16 munições. É por isso que não dá para competir por igual. Não seria justo, não haveria a isonomia. Então, o que o Rocha está tentando dizer aí? Deixa eu te interromper de forma até grosseira. A verdade é a seguinte: compete limão com limão, laranja com laranja, banana com banana. Eu não posso botar a melancia para concorrer com o limão e assim sucessivamente. Então,
vão competir armas que têm a mesma característica. E aí a gente consegue medir o quê? A capacidade do atirador e não da arma. Né? Não seria, embora tenha atiradores, por exemplo, tu pega o Mário Neto, atirando com uma arma de baixa capacidade, com uma arma clássica, ganharia muita gente. Vai falar da G2C não, né? G2C é uma máquina de guerra. A G2C é uma excelente arma para quem quer uma arma para defesa e para eventualmente levar para o clube e dar 3, 4 tiros, brincar, vamos dizer assim. Léo, antes que eu esqueça, as pessoas aí querem tirar, por mais que nós tentamos ser o mais esclarecedor possível, as pessoas querem tirar dúvidas, querem ir até a loja e de que forma eles vão, qual é o endereço da loja, qual é o número de contato que eles possam estar interagindo, nossos internautas, as pessoas que acompanham aqui o podcast. Porra, número de contato, tu pegou pesado. Eu não decoro o número de telefone. O teu número? Ah, não, o meu pode ser, mas eu não atendo, né? Tá. Pessoal, é o seguinte... Ele não tá mentindo, não. Ele tá falando a verdade. Não, tô mentindo, não. Eu não sou médico. Olha, eu não sou médico, eu não sou advogado, eu não sou policial. Então eu não tenho por que ser obrigado a atender telefone. Né? Não vai salvar ninguém. Né? Eu não vou. Sou engenheiro florestal, mano. Né? Então, assim, pessoal, a loja que a gente participa... Esse é o Leonardo, tá? É sem filtro. Sem filtro. Sem filtro. Exatamente. E eu não tô falando 10% do que eu falaria normalmente. Então, assim, pessoal, a loja é a Sucuri Pesca e Aventura. A Sucuri é uma loja que tem 20 anos no mercado. A 3 está vendendo arma e munição. Tá? Sem falar dos acessórios Sim, em geral. Roupa, bolsa, roupa... faca, calçados. A Sucuri, ela tem 2 endereços, Rocha. Ela tem a loja mais antiga hoje, que é a loja do Manauara Shopping, e ela tem uma loja no Vieira Alves, tá? Que fica ali na rua Rio Branco, esquina com a rua Rio Eiru. Né? Já chegando na Djalma. Chegando na Djalma. Número 95, fica no térreo do prédio Manaus Express, é um hotel. Se colocar Sucuri Vieira Alves, vai dar lá. Vai cair lá. Não é melhor não ir dar lá, né? Eu falei chegar lá, você falou vai dar lá. Tu vai dar lá, mas normalmente as pessoas de bem não vão. Eu tenho que ouvir isso aqui. É importante. Não é sem filtro, primo? É sem filtro. Pois é. Mas é com certo... É no limite, né? É no limite, o podcast no limite. Sem filtro, sem aumentar também. Não chegou a tal ponto, não. Então, pessoal, eu tô sempre na loja. A loja tem funcionários capacitados para atender você, mas eu tô sempre na loja entre 16 horas e as 20 horas. Tá? A loja funciona de segunda a sábado. Né? O Rocha é habituê da loja. De vez em quando a gente fica lá batendo papo, falando mal da vida alheia, que é a melhor coisa do mundo. Não é mentira, não. Muito. Exatamente. Essa é a loja do Manauara Shopping, tá? Essa é a loja do Manauara. Importante lembrar que na loja do Manauara nós não vendemos arma e munição. Por quê? Porque a política do shopping não permite... Procura como Sucuri Outdoors, né? A política do shopping não permite a venda de arma de fogo e munição. Então, nessa pegada, a gente saiu e foi trabalhar na rua. E aí a gente conseguiu, em pouco tempo, angariar e fazer uma loja com um nome que tem um relativo peso já no mercado de armas e munições. Tá. Né? Feita a propaganda da Sucuri, vamos falar tentar quebrar aqui um tabu. A pergunta vai ser só uma, mas tem várias formas de você responder. Tá. Léo, você é a favor, que tem o porte e tem a aposta, você é a favor do porte de arma para o cidadão de bem? Sim. Gostou? Por quê? Porque eu acho que todo mundo que atenda aos requisitos legais tem direito a se defender. Aí você vai dizer para mim, porra, Léo, mas tem pessoas e pessoas. Claro, por isso que eu falei atender aos requisitos legais. Né? Quais são os requisitos legais? Ele não pode ter antecedentes criminais, ele tem que ter mais de 25 anos, ele tem que, principalmente, ter passado por um teste psicológico, uma avaliação psicológica, e eu vou falar um negócio aqui que é importante pra caramba. Eu não acreditava na avaliação psicológica, tá? E um belo dia resolvi levar meus filhos lá com a doutora Larissa Souza, que é uma das psicólogas credenciadas aqui,
E a Larissa... É bom, só te cortar, é bom ressaltar isso aí. Precisa ser uma psicóloga credenciada pela Polícia Federal. Aí a Larissa pegou e aplicou o teste nos meus 2 filhos, porque eles iam pedir o CR e aí eles precisariam obrigatoriamente apresentar os testes, né? E quando terminou, ela, analisou ali os testes dos meninos e descreveu cada um exatamente como eles são. A partir desse momento, eu olhei para a Larissa e disse, cara, eu não imaginava que esse teste michuruca que a gente faz aqui, que eu não dava valor nenhum, te dá essa autonomia. A Larissa nunca tinha visto meus filhos antes e ela descreveu cada um deles como eles são, né? As características da personalidade de cada um deles somente pela interpretação do teste psicológico. Então, a gente pode dizer assim, mas o teste psicológico não vale de porra nenhuma. Vale, cara. A psicóloga, ela capaz, competente, né? Não é qualquer psicólogo, né? Tem que ser uma pessoa capacitada, Sim. Tem que ser uma pessoa, vamos dizer, credenciada. Por quê? Porque a Polícia Federal estabelece requisitos mínimos para que você se credencie. Então, a psicóloga, ela é capaz de identificar desvios de caráter, desvios de conduta, desvios de personalidade, e ela vai, naturalmente, dar um resultado negativo para essas pessoas. Uma vez que ele passou pelo psicólogo, Rocha, ele vai para o instrutor de tiro. Aí, em 2011, eu credenciei como instrutor de armamento e tiro. E eu achava absurda a exigência do Estatuto do Desarmamento da gente ter que passar por um instrutor de armamento e tiro, mas aí credenciei. E quando eu credenciei, eu mudei o meu ponto de vista. Porque tu estava ganhando dinheiro? Não. Porque eu sempre vivi numa bolha. O meu círculo de amizades era de pessoas que sempre mexeram com arma. Então, para mim, todo mundo sabia mexer com arma. Até que um belo dia chega um cliente lá para fazer um teste de renovação e ele tinha o porte da arma e levou a arma com ele lá para fazer o teste com a arma dele, o que é permitido, desde que ele tenha o porte, né? Ele tinha o encaminhamento, tinha o porte, então ele poderia levar a arma lá para mim no clube. No local do teste. Aí eu cheguei com ele e disse, olha, retira o carregador, mostra vazia a arma. Aí ele pegou a pistola e começou, girava para um lado, girava para o outro, olhava. Sim, a mesma coisa que eu olhando para os comandos de um helicóptero, entendeu? Eu não ia saber porra nenhuma. E ele olhando para aquela arma, eu digo, meu amigo, tu não sabe tirar o carregador? Ele disse, não, eu comprei, tenho o porte e nunca mexi com a arma, eu deixo ela em casa. Cara, desse dia pra frente, eu disse, olha, é importante você passar pelo instrutor, porque o instrutor é que vai dizer se você realmente sabe o mínimo necessário para manusear uma arma, né? E vou mais além, quando eu digo que eu sou a favor do porte, eu sou a favor do porte para as pessoas que atendam esses requisitos e que tenham maturidade, né? Porque às vezes você tem idade, tem idoneidade, mas não tem maturidade. Por exemplo, a gente teve agora recente o caso do pessoal da Marinha, que teve uma discussão com o policial bestamente atirou no cara da Marinha e o cara da Marinha atirou no policial. Nós temos um cara preso, uma pessoa de bem presa, um policial morto, um marinheiro morto por causa de um negócio banal, né? Porque os caras não cumprem um requisito básico Exatamente. Do bom senso, que é, eu vou para um puteiro, eu não vou armado. Eu vou para um bar, eu não vou armado. Eu tenho porte de arma, mas o porte de arma não me dá direito a entrar em determinados estabelecimentos. Exatamente. Então, a maturidade e o bom senso vem em primeiro lugar. Onde eu entro o seguinte, que a arma, ela não foi feita para matar. Ela foi feita para você se defender. Uhum. Para você se defender. Se, obrigatoriamente, você tem que usar arma, porque teve ali uma agressão. Então, a agressão foi que lhe proporcionou aquilo ali. Então não é que você matou, que aquela pessoa procurou a morte também, né? Eu, como digo, você vai matar, faça bem feito, mas faça com vagabundo, né? Não faça com gente de bem, não. Claro. No caso desses dois aí, porra. Três pessoas de bem que morreram bestamente. Vamos botar a culpa na arma? Não, a culpa não é da arma, a culpa é do primeiro. A culpa é do cara que vai beber, vai para uma balada e vai armado. Isso é a premissa básica, o primeiro erro, né?
A culpa é do cara que não tem maturidade para ver o outro cantando a esposa dele, a mulher, a namorada dele, e não se comportar de forma adequada, né? Porque quem sai na chuva é para se queimar, como dizia o Vicente Mateus, entendeu? E a culpa é do outro que atirou num cara sem saber a circunstância do que tinha acontecido. Exatamente. Né? Por sinal, fiquei sabendo que os dois caras são mergulhadores de combate. Os dois da Marinha eram mergulhadores de combate. Olha que tristeza. Você tem um mergulhador de combate que provavelmente vai ser expulso, preso, tá preso, vai ser expulso da corporação, um cara altamente especializado, o outro morto, e um policial morto. Por causa de quê? Por causa do negócio banal. Mas a culpa não é da arma. A arma não fez nada. Quem fez foram eles. Nós já sabemos, eu sei que já houve discussão, pessoas desarmadas em saída de festas, às 5 horas da manhã, que a pessoa se protegeu ali, fez o recurso de um carro para atropelar. Usou o carro para matar a pessoa. Exatamente. Ou seja, a arma é tudo aquilo que você pode usar para aumentar a sua capacidade de atacar ou se defender. Pode ser um pedaço de pau. Muita gente diz, porque arma. Cara, uma faca é uma arma, um pedaço de pau é uma arma, uma mesa é uma arma. Né? Depende da situação. Aonde tu tá? Né? Se nós formos falar um pouquinho da Bíblia, a gente vai saber que o Caim matou com uma pedra. Com uma pedra, não foi com uma tal G2C. Exatamente. Né? Então, ele matou com o que ele tinha. Exatamente. Né? Exatamente. E a história, Rocha, tá cheia de casos de gente que matou o outro com o que tinha. O cara mata com veneno, o cara mata com atropelado, o cara mata empurrando. Léo, vamos pro assunto agora. Vamos mudar só um pouquinho. Vai, manda. Como é adulto que tá assistindo, vamos mudar de pau pra cacete. Ai, para. Saiu um presidente da República aí, recentemente, ano passado, né? Acabou o mandato dele. Ele meio que facilitou o acesso às armas. E com isso, muitas pessoas que tinham ali intenção, mas tinha ali uma burocracia para você adquirir armas, acabou entrando para o mundo do tiro também. Certo. Muitos, vou deixar isso bem claro aqui, porque aqui é sem filtro mesmo, muitos só para ter uma arma na cintura. Claro. Outros porque realmente descobriu o tiro esportivo. Vieram descobrir o tiro esportivo com a entrada do ex-presidente Bolsonaro. A verdade é essa. É verdade. Né? E agora com o novo presidente, com 9 dedos, né, que eu não vou escolhambar, não vou xingar, porque o Léo pode ser eleitor dele, eu não sei. Com 9 dedos, acabou tudo isso. Até mesmo a restrição aos insumos, como eu acabei de falar aqui no início do programa. O que você acha, o que tu espera daqui para frente? Até porque tem aí ainda em vigor um decreto dele, né, desde janeiro. Desde o dia 1º de janeiro. Que tá para a próxima semana, é a previsão para a próxima semana aí, dar um resumo de tudo isso, né? E o STF também está entrando no meio aí, eu acho que vai dar sua opinião, vai dificultar um pouco mais. O que tu espera disso? Como diria um colega meu da faculdade, se o que a gente espera de uma galinha é só uma cagada, né? Não tem jeito. Mas tem o ovo também, cara. Mas principalmente a cagada. Pessoal, é o seguinte, Rocha, vou te ser muito sincero. Eu sou atirador registrado e praticante, dentro do universo aqui do estado do Amazonas, em Roraima, desde 1996. Nesse tempo todo, eu passei por vários governos. Passei por governo do Collor, e Fernando Henrique, e Lula, e Dilma, e sempre houve dificuldade. O Bolsonaro, ele trouxe luz para cima do esporte, da questão da arma, né? O Bolsonaro fez o quê? Ele mostrou para a população brasileira que quem quisesse ter uma arma, poderia ter uma arma, né? Léo, tu é contra ou a favor? Eu tenho meu posicionamento, que pode não ser o posicionamento que o pessoal de direita espera que seja. Eu acho que o Bolsonaro fez muita coisa boa, mas ele fez muita coisa boa de uma vez só. Eu acho que ele poderia ter sido mais gradual e a gente ter atingido um objetivo muito melhor, né? Hoje em dia, ele, vamos dizer assim, ele empurrou tudo de uma vez só. Ele poderia ter começado, vamos liberar os calibres,
depois vamos mexer nas quantidades, depois vamos alterar as energias. A gente tem 4 anos de mandato para fazer, adequar as coisas. Se eu pego um sapo e jogo ele na água quente, ele pula de dentro da panela. Mas se eu pego o sapinho, a rã, e deixo ela dentro da água e acendo o fogo embaixo dela e esquento a água com ela lá dentro, ela vai ficar lá até cozinhar. Por quê? Porque ela não nota a mudança. O que aconteceu? A gente vinha numa pegada, desde a época do Getúlio Vargas, quando houve a proibição dos calibres, né? A gente vinha numa pegada cada vez mais restritiva. Meu pai comprou arma na JG Araújo, aqui em Manaus. Tu não conhece porque tu veio lá do também? Crato, na Mesbla. Entendeu? Eu me lembro que tinha várias lojas de arma aqui em Manaus e vendiam tinha armas rifa, tinha sorteio, tinha quermesse, tinha tudo, né? Enfim, hoje a gente fez o quê? O Bolsonaro chegou e disse, não, vocês podem ter tudo. E aí muita gente não soube aproveitar isso. Muita gente se deslumbrou com isso. Minha mãe tinha uma frase que dizia que quem nunca comeu mel, quando come se lambuza, né? Então, o cara começou a comprar arma e usar arma e aí começaram a fazer merda, né? E aí a gente entra num outro detalhe, muita gente não gosta disso. Eu, por exemplo, não me denomino CAC, eu sou atirador esportivo. Embora eu seja colecionador, atirador e caçador registrado no Exército. Mas eu não sou CAC, eu sou atirador esportivo. O grande problema é quando o cara chega na loja comigo e já diz assim, eu tirei o meu CAC, parece um uniforme, né? Eu tirei o meu CAC, agora eu posso tudo. E não é assim. Para você se registrar no Exército, é aquilo que a gente falou lá no começo. Você vai se registrar num clube, você vai ter que praticar um esporte. Tá? E assim, é ridículo, Rocha, o cara te exigir 8 frequências anuais ao clube de tiro, quando você sabe que a gente está todo final de semana no clube de tiro, quando não está durante a semana. Então vamos dizer o seguinte, eu tenho no mínimo 100 frequências anuais no clube de tiro. Tem gente que vai lá cumprir essa meta aí de 8 frequências dando 10 disparos, 20 disparos. Não, pelo menos o cara cumpre. E o cara que se registrou como atirador tirou a arma da loja e nunca foi atirar. Mas ele não está errado. Quem criou esse monstro? Quem criou esse monstro foi o Estatuto do Desarmamento. Até então, até a saída do Estatuto... E essa pessoa está hoje presidindo o país. Na verdade, o monstro, tu sabe que ele não é o pai, né? O pai é o Fernando Henrique. O pai do Estatuto do Desarmamento é o Fernando Henrique. O Lula, ele só fez assinar, endossar e votar. É um filho da puta também. Mas o pai... O pai é o Fernando Henrique. A ideia do Estatuto de desarmar todo mundo era do Fernando Henrique. Do que tu espera hoje dos nossos políticos? Em especial, vamos falar que não vamos falar do Lula, não. Vamos falar do ministro da Justiça, quem tomou a frente. Cara, eu vou dizer puxou para si esse problema. Vou falar de coração, tá? Eu acho que poderia ser muito pior. Eu tive porte de arma em 2 ocasiões da vida. Todas as 2 foram durante os governos do PT, coincidência ou não. Durante o governo do Bolsonaro, eu não consegui renovar porte de arma. Entendeu? Então, assim, a gente teve um governo de direita, extremamente armamentista, onde as pessoas não conseguiam renovar porte de arma, retirar porte de arma. Hoje em dia... ao passo em que o cara se registrava como atirador, tirava uma guia de trânsito, metia a arma na cintura e saía andando para tudo quanto era lado, que era o chamado CAC porte, né? Então, assim, os governos do PT... E tem o CAC-lícia também. Tem o CAC-lícia, aquele cara que tá pensando que ele é polícia, né? Ele tá pedindo a Deus para ver uma confusão na rua, para ele intervir. Ele não imagina o carretel de merda que vem depois da intervenção dele. Então, assim, os governos do PT nunca foram bons para nós, como foi o governo do Bolsonaro. Mas eles também nunca nos atrapalharam muito mais do que os demais, entendeu? Então, vamos lá, deixa eu chegar lá. Eu vou ser muito sincero contigo. Dia 1º de janeiro, quando eu vi o decreto, eu fiquei muito aliviado, porque eu esperava uma coisa muito pior do Flávio Dino e do Lula. Eu esperava que eles fossem escrever lá, olha, está suspenso o comércio de arma e munição por 6 meses, 1 ano, até a gente ver o que vai acontecer. E não fizeram isso.
a gente esperneou muito em função de um decreto que estava ruim, mas não estava péssimo. E a gente não sabe o que vai vir nesse decreto novo agora, depois da gente ter jogado uma porrada de pedra no primeiro decreto. Ou seja, esse segundo decreto é que pode vir draconiano. Mas se eu te falar que o Polon ontem falou que há possibilidade da gente voltar para 380. Cara, existe a possibilidade do atirador voltar, do cidadão comum voltar para 380 ou existe atirador, as competições. Tudo light. Cara, eu acredito que possa existir, mas é aquilo que eu te falei. Tudo vai depender do novo decreto e da forma de interpretação. Mas a gente esperneou muito, Rocha. Eu acho o seguinte, eu tô na merda, eu tenho que ficar quieto. O PT jogou uma pá de merda em cima da gente. Por culpa tua, por culpa minha, não. Por culpa do pessoal que estava fazendo merda. Né? E essa... Pois é, mas aí onde eu questiono... Eu comecei a pular. Aí apareceu um cara que olhou e disse, não, vamos tirar eles da merda aí. Tira da merda e aí já jogou a gente numa situação. Mas... Vamos lavar na água fervendo. Aí isso são coisas de uma imbecilidade sem tamanho. Indiscutivelmente, porque eu acho que sim. Todo mundo tem o seu CPF. Indiscutivelmente, sim. É a mesma coisa de eu ter 3 filhos, um cometer ali uma bobeira ali dentro de casa e eu querer punir os outros. Não é bem por aí, pô. Exatamente isso. Cada um se responsabiliza pelos seus atos. Agora eu vou sacrificar vou te sacrificar porque eu fiz. Infelizmente, você tá certo. Mas a gente sabe que a mentalidade do brasileiro não é essa. O brasileiro é aquele cara que trabalha sempre na presunção do crime, né? Ou seja... Mas por que não essa rigidez com os amigos do ministro Dino, lá na Maré, lá onde ele foi visitar? Por que não essa rigidez com os caras? Ele vai lá em 2 carros onde o Bop tem que entrar lá com caveirão. É foda. São 2 pesos e 2 medidas. Mas eu vou te falar um negócio, meu primo. É mais fácil tu brigar com quem reage ou com quem não reage? Com quem reage você tá vendo ali, né? Você vê o cara dar porrada num menino de 3 anos. O cara espancando um menino de 3 anos. Mas tu já não vê ele espancando um de 18. Não é por quê? Porque o de 18 vai reagir. Mas o que acontece? Eu sou um cidadão de bem. Eu trabalho, eu tenho residência fixa, eu cumpro as leis, pelo menos quase todas as que eu consigo cumprir, né? E eu tenho coisas a perder na vida, tá? Eu tenho uma família, eu tenho que cuidar dos meus pais, dos meus filhos, da mulher, né? Tenho trabalho, tenho uma porrada de coisa para fazer. E eu não posso me dar o luxo de me expor ao risco de ser preso, né? Esses caras do Flávio Dino, eles... Se tu policial chegar com ele, você... Pera, ele, pô, atirou no policial. A gente não. É muito mais fácil ele tomar as armas da gente, porque tu não vai reagir. Eu não vou reagir. Sei a gente não. vai obedecer. Sei não, depende da situação. Depende da situação. Muito provável que a gente não vai fazer porra nenhuma. Muito Nós não fizemos nada. O pessoal tava dizendo, não, porque daqui 72 horas. Rapaz, a coisa que eu mais ouvi foi 72 horas. A cada 72 horas eu tinha que esperar 72 horas para resolver os nossos problemas. E não aconteceu, cara. Léo, continuando na política. Vai, dale. Hoje é sábado. Não era pra me falar a data, mas já falei. Ontem, sexta-feira, quinta-feira, Bolsonaro se tornou inelegível, né? Falaram que ele descumpriu, cometeu crimes, e um dos crimes na qual ele foi acusado ali foi uma reunião com embaixadores, onde ele alegou não confiabilidade nas urnas, nas apurações das urnas. Questionou a legitimidade das urnas. E gostaria que ele insistiu ali no voto auditivo, né? Auditável, exatamente. E que não fosse algo pessoal, mas que fosse algo para todos os candidatos, para apuração no geral, né? Que tivesse mais, que os eleitores tivessem ali aquela certeza de que realmente o voto dele ali prevalecia onde ele exatamente queria.
Isso foi o crime que ele cometeu, se tornou, foi julgado, foi condenado e hoje está inelegível. O que tu acha disso? Cara, eu acho isso descabido, né? Eu acho isso um absurdo. Mas eu vou te falar um negócio, e eu acho que isso atinge a mim, a você, aos meus filhos, ao Fernando, que está ali vendo a gente, coordenando tudo, a França, muito provavelmente, a maioria dos brasileiros de bem. Se o Bolsonaro chegar comigo e disser, Léo, o povo, meus eleitores, votem no palhaço Goiabada, eu vou votar no palhaço Goiabada, entendeu? Eu não vou votar no Bolsonaro porque ele não pode ser elegível, mas ele vai indicar para mim quem que eu vou votar, e eu vou votar. Entendeu? Mas tu sente confiado, porque quando você fala de um processo desse, de o cara ter se tornado inelegível por conta dessa condenação, quem ele apontar não vai ser diferente. Hoje o sistema já fala isso. Valdir, tu tá questionando, tu já tá cometendo o crime também. Foda-se quem acha que eu tô cometendo o crime, tá? Foda-se. Desculpa o palavrão para quem não merece, mas foda-se. Onde nós tivemos, na verdade, uma presidente, gostaria de chamar de presidenta, né? Uma presidenta, como ela se denominava, onde foi cassada, né? Foi cassado, teve ali seu mandato cassado pela Câmara. Por causa das pedaladas fiscais. Por causa das pedaladas fiscais. E não ficou inelegível. Cara, nós temos hoje o atual presidente, o Nove Dedos, né? Que foi denunciado, foi preso, foi julgado, condenado em 3 instâncias. Aí depois foi descondenado pelo Superior Tribunal Eleitoral e hoje se tornou presidente. Cara, eu acho o seguinte, o Bolsonaro é o candidato que o sistema não queria que tivesse ganhado. Entendeu? A turma que está no poder hoje é a turma que é a favor do aborto. Né? O Bolsonaro não pôde ser abortado. Então ele teve que ser sacrificado. A verdade é essa. Eles não conseguiram tornar o Bolsonaro, não deixar o Bolsonaro ganhar. Então ele ganhou, foi eleito, nasceu, e eles estão simplesmente matando o Bolsonaro. Mas é aquilo que eu te falei, cara. Eu não acredito no nosso sistema eleitoral. Eu acho que as urnas não são confiáveis, né? Até porque elas são operadas por gente. Por mais que os computadores fossem confiáveis, as máquinas fossem confiáveis, as pessoas que operam podem não ser confiáveis, né? Então, assim, eu acho que a gente vai ter aí uma opção, que é o Tarcísio, e vamos torcer para que o Tarcísio consiga chegar lá sem ser derrubado. Entendeu? Porque eu já ouvi dizer que talvez saia o nome da Michelle Bolsonaro, né, como pré-candidata e tal. Não sei se é verdade, se não é. Esperamos que Bolsonaro escolha uma pessoa que pense como ele. Exatamente. O que o Bolsonaro tinha que me identificava? Assim, pessoal, eu não sou fanático pelo Bolsonaro, eu não sou aquele cara que sou... porque ou é o Bolsonaro ou não é ninguém. Não sou assim. O que o Bolsonaro tinha que parecia comigo? O Bolsonaro é aquele cara que falava o que ele pensava. E eu acho que isso é importante. Ao passo que o Temer estaria parado aqui... Deixar bem claro aqui que às vezes ele falava besteira. Sim, com certeza. Muitas besteiras. Sim, mas é melhor falar besteiras do que omitir. Não pensa o que fala. Eu tenho muito mais medo do cara que senta aqui contigo e... Rocha, veja bem... Vou falar algo que tu vai gostar, eu não posso te desagradar. Exatamente. Né? Eu sei que muitas respostas que eu dei pra ti, tu não esperava ouvir de mim. Né? Só me corrigiu, mas tudo bem, depois a gente conversa. Então, assim, eu acho o jeito do Temer, pra mim, é muito mais intimidador do que o jeito do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, eu sei como ele pensa. O Temer, com aquele jeito de coruja dele ali, quietão e tal, eu não sei o que ele pensa. Ele fala pausadamente. A cara dele é de coruja. Cara de coruja, entendeu? Ele fala ali pausadamente, ele tá pensando tudo que ele vai... Ele tá orquestrando o que ele vai falar.
Nunca o Temer falaria o que o Bolsonaro falou. Disse, por isso eu quero a população armada, para evitar que venha um filho da puta desses aqui e transforme isso numa ditadura. Só em ter uma declaração dessa, porque pra o cara mim, cara, não era teme, pra fazer cara. coraçãozinho pra ele, entendeu? Não teme. Exatamente. Agora, lamentavelmente, pra mim, muito pior do que o PT, muito pior do que o próprio cabeça de ovo, né? São os oficiais do Exército Brasileiro. Os oficiais generais, né? Vamos deixar claro. É aquela situação. A alta casta do Exército Brasileiro que na hora mais importante, no momento mais importante da vida deles, eles não tomaram a decisão. E aí eles entram num crime que pra mim é gravíssimo. Pior do que fazer alguma coisa errada é não fazer porra nenhuma. Onde um colega me falou, Valdir, os generais têm tudo que um ser humano possa ter aqui na Terra. Sim. Tu acha que ele vai querer problema? Botar em risco aquilo? Tu acha que ele vai querer problema? Não. Léo, tem mais um questionamento. Eu fiz esse questionamento com o Rossi. Coronel Rossi, que esteve aqui conosco. Gente boa. Quer levar ele pra tua casa? Não, mas... É gente boa. Guardado uma certa Tá vendo, né, Rossi? Que o Léo tá falando de ti aí. Tu lembra do delegado Ramagem? Que tá morando no exterior agora? Não, tá aqui. Acho que ele foi eleito deputado federal. Tem até que... Eu era para não ter feito o levantamento. Então não tô sabendo quem é. O Bolsonaro queria nomeá-lo diretor-geral da Polícia Federal. E o Cabeça de Ovo não permitiu. Porque foi considerado que ele era muito íntimo da família Bolsonaro. Aí vai... Onde tu quer chegar com isso? Quero fazer outra comparação. Ele ia ser só diretor da Polícia Federal. Ele não ia ser ministro do Supremo, né? Não ia ser ministro. E o cara era advogado do Lula. E todo mundo aceita. Pelo contrário, a direita também teve participação na sabatina lá no Senado. Diga-se de passagem, né? É inquestionável a competência do advogado, tá? Eu não gosto dele, eu acho que quem advoga para bandido é bandido também. Mas ele é competente. Eu não sei se ele merece estar lá. Eu acho que a gente tem inúmeros outros nomes. Não, vamos levar pela suspeição. Pela suspeição. A suspeição é inquestionável. Tô questionando isso. A suspeição é inquestionável. O cara era amigo dos Bolsonaro, não podia ser diretor. Aí o cara vai ser ministro do STF. Entendeu? E o Cabeça de Ovo ficou calado? Não, mas o Cabeça de Ovo é que deve ter dito, porra, bota ele lá. Agora, diz a lenda que era ele ou o Flávio Dino. Né? Então, qual seria o pior? Rapaz, eu não sei. Eu acho que eu acho que o Flávio Dino... Porque o Flávio Dino ele só pode ficar 8 anos. Mas né? Eu acho que o Flávio Dino... O Flávio Dino fica 8 anos. Ele teria mais autonomia depois de estar lá. Não, Lula, não quero te obedecer mais, não. Mas nesse caso, do advogado que vai ser depois o juiz do Lula, primeiro eu te defendo. Rapaz, aí amanhã eu vou te julgar. Ia falar um negócio que eu não vou falar não, moço. Né? Eu acho o seguinte, o advogado, cara... é aquele cara que tem condição de... Eu acho muito mais fácil o advogado dizer não pro Lula do que o Flávio Dino. Tu acha? Juro pra você. O Flávio Dino, ele tem uma admiração pelo Lula. Veja, ele é PCdoB, cara, cuidado. Pois é, mas o PCdoB tem uma postura de admiração pelo Lula. Né? Eles fazem questão O Zanin tem um interesse comercial com Lula. O Zanin só é advogado do Lula porque ele ganha dinheiro. Porque se ele não ganhasse dinheiro, ele não era advogado do Lula. Mas o Dino não. O Dino acredita no Lula e gosta do Lula. Então eu acho muito mais fácil o Zanin dizer... Tem um amor aí. Há uma relação de... Pra não falar paixão, né? Não digo que seja paixão, mas diria admiração. Né? Eu acho que o Zanin... É muito mais fácil do Zanin pegar e dizer, olha, aqui pra ti, ó. Tu já viu uma foto do Dino, ele de um short, assim, parece que tava saindo da piscina. Não só com short, sem blusa. Não teve? Não, graças a Deus. Quando eu falei paixão, amor, eu queria fazer uma comparação com a foto, mas como tu não viu a foto... Graças a Deus. Eu vou cessar esse comentário por aqui. Gente, chegando ao final de mais um programa No Limite, o nosso podcast, onde você acompanha aqui a nossa plataforma. Eu falo o seguinte, não é só o podcast. Aí o Fernando vai falar, Valdir, fala dos outros programas. Eu só vou falar do Love Hits. O Love Hits é um programa, o Léo ainda não sabe, mas ele agora
Segunda-feira ele vai ouvir o nosso programa. O Love Hits é com o Fernando Pantoja apresentando e o Valdir Rocha aqui acompanhando aqui, fazendo... Voz sexy. Exatamente. Ui. Fazendo com que você que está me assistindo agora, seja mais carinhoso, mais carinhosa com seu amor. Posso mudar, Léo? Posso voltar para o podcast, Léo? Então, voltando para o nosso podcast, quero dizer o seguinte, dê lá o nosso clique, acompanha, curta, compartilhe, se inscreva na nossa plataforma, que é o Irapuru do Norte. É a nossa rádio web o Irapuru do Norte, onde você vai ser notificado. Começou qualquer programa, você vai ser notificado lá no teu telefone e você vai acompanhar tudo. É isso aí. Então, o Love Hits é segunda, quarta e sexta-feira. Levando você à loucura. É isso mesmo. Léo, vamos falar como homem. Bora. Quer deixar aí algum recado para os novos praticantes? Já falou aqui da Sucuri, já deu o endereço. O que tu espera? Além de deixar aí um salve, um recado para os novos praticantes do tiro esportivo, das pessoas que querem se armar, das pessoas que querem se proteger, direcionado para o pessoal da direita. Porque, gente, eu vou ser bem sincero. Se você é da esquerda, não assista o programa, não. Assista não. Ah, tu curtiu, deu like lá, disfarça. Dislike. Dislike. Tá? A gente tá aqui porque a gente gosta. Vou dizer, muitos likes, vai dar dinheiro. Irmão, dinheiro desse lado aí, like desse lado aí, a gente não precisa não. Tá? Eu tenho o meu leitinho, eu tenho o meu arroz, eu tenho meu feijão lá em casa. Então, tô com saúde, é o que a gente precisa. Claro, com o Papai do Céu sempre na cabeça e no coração. Com né, certeza, meu parceiro. Léo, é contigo. Vamos lá. Pessoal, dizer o seguinte, é importante ter uma arma, muitas vezes é necessário, a gente costuma dizer, o moto do armamentismo é de que é muito mais interessante você ter uma arma e nunca precisar usá-la do que você precisar de uma arma e não tê-la, né? Então, se você tem interesse em ter uma arma, seja ela para a prática do desporte ou seja ela para a sua defesa pessoal, procure pessoas que vão te orientar de forma correta, que vão te orientar de maneira que você possa ter a arma de maneira segura, de forma que você possa transitar com a tua arma de forma correta, sem apurrinhação com a polícia, que é o que a gente mais se preocupa, tá? Então, assim, lembrando, muita gente olha e diz, eu quero ser instrutor de tiro, que é para eu ficar rico, ganhar dinheiro. Pessoal, a única maneira da gente ficar rico com o tiro, como é, Rocha? É entrando milionário, pessoal, porque no tiro você só gasta, você não ganha dinheiro com tiro, você só gasta dinheiro com tiro. Então, fica aqui o meu abraço pro Rocha e para a equipe do Irapuru do Norte, entendeu? Agradeço enormemente aí o convite para participar, né? E tô à disposição e vou fazer uma proposta imoral aqui pro Rocha daqui a pouco, para a gente fazer uma confusão aqui no Irapuru do Norte. Antes da proposta, quero te falar o seguinte, da próxima vez que você voltar, vai ser live. Toma-lhe. Onde as pessoas vão poder interagir, vão poder criticar, vão poder dar sua opinião. Críticas a gente não aceita, pessoal. Então tá. Então você... Só likes. Tem a crítica construtiva, né? Não, papo, isso é coisa de conformista. Toda crítica é pra sacanear. É pra sacanear. É pra sacanear? Toda crítica então tu vem é com a tua crítica pra sacanear, tá? Tu vem. Então é o seguinte, vai ser live, tá? Onde as pessoas vão poder interagir. Claro, live ao vivo, então vão poder interagir e vão dar suas sugestões. Não vão criticar, então vão dar sugestões. Sugestões é bem aceitas? Sugestões são bem aceitas. Então pronto. Não serão... E o nosso convidado, o próximo convidado é a doutora... Tá aqui, tem foto da doutora? Não tem. Doutora Débora Mafra, nossa delegada, uma mulher competentíssima, mas muito competente. Então, nos aguarde e obrigado.